Olá mãe, tomara que esteja bem. Nesse vídeo vou fazer uma análise de uma decisão judicial em que definiu o valor da pensão na cidade de Artur Nogueira. É sempre importante o advogado conhecer as decisões judiciais do local em que atua, dos locais em que ele trabalha. Isso faz com que o profissional tenha mais previsibilidade, porque se espera que em situações semelhantes o direito seja aplicado de forma igual. Então, a gente vai analisar uma decisão de abril de 2024, ela é recente, e eu vou compartilhar contigo alguns aspectos dessa decisão para que você entenda como foi fixado o valor da pensão alimentícia na cidade de Artur Nogueira. O caso envolve um pedido de pensão para 3 crianças. O valor pedido pela genitora, a mãe que está representando essas crianças, foi de, no mínimo, 40% dos rendimentos líquidos do pai. Não foi possível saber qual é o valor que esse pai ganhava, mas ela pedia 40% dos rendimentos líquidos dele. Isso é um cálculo que a gente consegue apurar a partir do momento que a gente sabe qual é a renda do pai. Então, esse foi o pedido feito por ela. Assim que se ingressa com uma ação pedindo alimentos, o advogado ele deve fazer o pedido dos alimentos provisórios, que significa o quê? Sem que o juiz ouça a outra parte, ele já define um valor no primeiro ato decisório dele, para que, até que o pai seja comunicado do processo, a criança não fica desamparada, os filhos não fiquem desamparados. Então, essa pensão provisória, a gente chama de alimentos provisórios, já é fixado. E, no caso, o magistrado aplicou o percentual de 1/3 dos rendimentos líquidos do pai. Durante o processo, existem as possibilidades de o pai mostrar que ele pode pagar aquilo ou que não pode pagar. Geralmente é o que acontece. Isso é até lamentável, porque muitos pais não têm a consciência, não têm o senso da importância que a pensão tem para o bem-estar, para garantir o básico para os filhos. O valor da pensão dificilmente permite que a mãe viabilize uma vida em abundância. Geralmente é um dinheiro muito escasso, é um dinheiro que não permite fazer muitas coisas. Mas ao final do processo, o magistrado ele definiu a pensão nos seguintes termos, e aí é a pensão definitiva. 1/3 dos rendimentos líquidos, se ele estiver empregado, ou seja, tem um trabalho com carteira assinada, vínculo empregatício, e para o desconto ser realizado em folha de pagamento. Então quer dizer que o patrão faz o pagamento da pensão, a mãe não precisa ficar aguardando o pai realizar esse pagamento. E no caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício, um trabalho informal, ou quando não é possível saber a renda do pai, o juiz fixou também a pensão em 1/3, mas não dos rendimentos líquidos, 1/3 do salário mínimo. Salário mínimo R$ 1.412, provavelmente os R$ 470 de pensão alimentícia. Mãe, o que é interessante observar nesses percentuais aplicados pela Justiça em Artur Nogueira? O primeiro aspecto é que o ideal em um caso de pensão alimentícia é que a mãe e o pai, em diálogo, estabeleçam um valor que eles entendam que dá para sustentar o filho, que dá para pagar as necessidades do filho. E quando o acordo é possível, as partes ficam mais satisfeitas. Nesse caso, foi julgado, é muito provável que não houve acordo sobre o valor, porque para ser feito um acordo, os dois precisam querer e os dois precisam entrar em consenso, eles precisam de concordar com o valor. Se não há concordância e se o pai, por exemplo, oferta um valor muito baixo, um valor inexpressivo, está certo a mãe não concordar, e aí precisa da definição da justiça. Então, o ideal inicialmente é tentar o acordo. Não dando certo, a gente recorre à justiça e o que podemos fazer?
para buscar demonstrar para o senhor juiz, que é quem vai julgar, que naquele caso é importante a garantia de uma pensão mais expressiva, uma pensão que dê para trazer uma qualidade de vida melhor para a criança. A mãe pode fazer algo que pela lei ela não é obrigada a fazer, que é demonstrar para o juiz, no processo, quais são as necessidades do seu filho. O que isso quer dizer? É preciso juntar comprovantes das despesas do dia a dia. Juntar isso por 2 ou 3 meses é muito interessante. Então, comprovante de compra de alimentação, gasto de mercado, gasto com saúde, farmácia, consulta médica, se for particular, gasto com educação, com roupa, com calçado, com algum passeio. Então, a mãe vai juntar cada comprovante que ela tem de despesa ou investimento para com o filho e a soma disso durante o mês, e a gente pode mostrar 2 a 3 meses, vai dar para o julgador, o juiz, uma dimensão da qualidade de vida que se proporciona para aquela criança. A necessidade de uma criança, para a lei, já é presumida. Isso significa o quê? Que você, pela legislação, não tem obrigação alguma de mostrar esses gastos, investimentos. Você não precisa. A lei não exige para garantir a pensão. No entanto, se você demonstra, se você traz as provas, você está trazendo um benefício que é poder convencer o julgador com algo visível. E aí, o advogado ele pode trazer uma argumentação no seguinte sentido: olha, senhor juiz, eu estou mostrando o que essa criança precisa, o que ela tem garantido durante o mês. Agora, já que o senhor sabe o valor, é o pai que tem que explicar que não pode pagar, que não tem condição de pagar isso aqui. Então ele precisa fazer o quê? Demonstrar impossibilidade financeira. E aí você leva um encargo para o pai de apresentar a renda dele, porque o desafio em processo de pensão alimentícia é a dificuldade de demonstrar para a justiça a renda do pai. Ele não compartilha isso, por vezes a mãe não sabe quanto ele ganha, ele busca ocultar. Então, se a mãe tem essa atitude de apresentar as despesas e investimentos, ter números que mostrem o que é preciso para aquela criança, há uma chance, o advogado não pode garantir isso, mas ele vai provocar a justiça a trazer para o pai a responsabilidade de dizer que ele não pode pagar aquilo. Então, aumenta a chance de garantir uma pensão melhor para a criança. E é claro, a realidade de muitos pais no Brasil não é a melhor. Então, não possuem uma renda expressiva. Muitos ganham um salário mínimo, precisam sobreviver com um salário mínimo. Então, quando a renda do pai ela fica perto do salário mínimo, então a chance da pensão alimentícia ser num valor melhor diminui. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a justiça pratica muito o percentual de 1/3 do salário mínimo ou 1/3 dos rendimentos líquidos, porque entende que é um valor que garante minimamente a sobrevivência do filho e também permite, por outro lado, que o pai consiga sobreviver com o que sobra, né? Então 2/3. E então esses percentuais de 30%, 1/3, 33,3%, que representa aí 1/3, são percentuais muito praticados. Eu gosto de dizer que esses percentuais devem ser vistos como o mínimo que se espera de fixação, definição de uma pensão alimentícia para um filho, quando a renda do pai é uma renda baixa, inexpressiva. A questão é que o filho não pode ficar sem a garantia da pensão alimentícia. Mãe, o que essa decisão judicial nos mostra? Que o direito dessas crianças foi garantido. Talvez o valor não seja um valor suficiente, um valor que vai dar para fazer frente a todas as necessidades e despesas, mas foi o que foi aplicado no caso e a gente pode ter também a expectativa de que esses percentuais são percentuais mínimos e que, se você puder trazer essas comprovações que eu mencionei de despesas e investimentos, aumenta a chance, no mínimo, disso que eu mostrei para você, mas também a chance de buscar defender uma pensão alimentícia mais justa, mais adequada para o seu filho. Mãe bem informada é mãe segura. Até a próxima.